Olá pessoal, unidade 3 do curso de Introdução ao Estudo da História do semestre letivo suplementar da UFBA. Eu sou o professor Carlos Zacarias. Hoje nós vamos falar sobre a crítica histórica. Uma vez estabelecido que o fato histórico é a matéria-prima do historiador, é preciso a gente entender como é que o historiador acessa o fato histórico. Em primeiro lugar, dizer que não há nenhum fato natural. Os historiadores não vão nos arquivos, não vão aos documentos, não encontram nos vestígios do passado nada que naturalmente seja estabelecido como fato histórico. Nenhum acontecimento por si só é um fato histórico. Os historiadores precisam tomar esses acontecimentos ao passado e constituí-los em fato histórico. Então há um mecanismo aí de diálogo permanente, um procedimento de alguma maneira de construção sobre este dado que, encontrado no passado, é transformado em um dado, uma informação histórica relevante. Então, como nenhum dado, nenhum acontecimento é naturalmente constituído como fato histórico, os historiadores permanentemente indagam. É claro que há, em relação aos acontecimentos do passado, alguns acontecimentos que, pela sua natureza, pela sua repercussão, pela sua importância na sociedade, pelas consequências que teve, são mais fáceis de serem compreendidos como um fato histórico. Entretanto, há outros acontecimentos que, por si só, não se constituem em fato histórico e, não obstante, entraram na história como documentos, como momentos importantes do passado. Portanto, mesmo que a gente compreenda que essa matéria-prima, o fato histórico, tomado pelo historiador, é constitutivo do seu trabalho, não há nenhum mecanismo de naturalização deste procedimento, já que o mecanismo essencial ao trabalho do historiador é indagar, é perguntar, é buscar as respostas que aquele documento, que aquele vestígio do passado pode responder. Mas como é que a gente compreende, como é que a gente institui, como é que a gente determina um fato histórico a partir dos vestígios? Nós já conversamos que a história também não aparece de maneira pronta e acabada. Na verdade, há uma espécie de divisão do trabalho do historiador que determina, que de alguma maneira subentende que alguns ensinam e outros pesquisam. Essa divisão do trabalho se configura na nossa sociedade a partir do exercício do trabalho do professor de história na sala de aula, seja ele do ensino básico ou do ensino superior, e do historiador que está pesquisando nos arquivos. Há tempos que nós deixamos para trás essa divisão do trabalho. Há tempos que nós, historiadores, também no Brasil, entendemos que o exercício da história é um permanente mecanismo de pesquisa e crítica daquele conhecimento que nos chega às nossas mãos. Então não há nenhum passado de maneira alguma pronto e acabado, mesmo que ele apareça no livro didático daquela forma. Então todos os professores de história, mesmo os que ensinam na educação básica, têm que estar preparados para criticar aquele livro, como também sendo parte de uma composição de uma época, como sendo um documento histórico produzido e que ele vai utilizar da maneira que ele achar mais adequado. Inclusive, sabendo separar o que lhe parece verdade e o que não é verdade. Mas vejam, instituído essa ideia de que o fato histórico é a matéria-prima do historiador, e já sabido que os historiadores acessam o passado por vestígios, por fragmentos, e a partir desse passado acessado dessa forma, os historiadores instituem uma narrativa e às vezes constituem sentidos, às vezes não, sempre constituem sentidos nessas narrativas, mas às vezes esses sentidos são mais dados até na própria linguagem do historiador, na própria narrativa e abordagem do historiador do que estão presentes no passado, Estamos falando de passados que são acessados através de muitos vestígios, de muita documentação e que às vezes falam mais por si, certo? Com o historiador indagando, e passados que às vezes são acessados por vestígios muito fragmentários, muito mais precários e que nem por isso não aparecem revestidos de sentido e dotados de inteligibilidade no presente, porque os historiadores instituem isso na sua abordagem.
Mas como é que os historiadores separam aqueles vestígios do passado, aqueles fragmentos, aqueles documentos que lhe parecem verdade daquilo que podem ser ou são naturalmente entendidos por mentira? Este procedimento é um dos procedimentos mais antigos dos historiadores e um que vai acompanhar o trabalho do historiador durante toda a vida. Não há historiador que não proceda utilizando o mecanismo, a ferramenta da crítica histórica para poder separar o que é verdadeiro do que é falso, né? Então, para definir como o historiador trabalha e como ele separa o verdadeiro do falso, os historiadores, desde muito cedo, adotaram essa ferramenta que na Grécia Antiga, desde Hecateu e Xenófanes, que diante das informações que estavam estabelecidas no seu tempo sobre as origens gregas, né, sobre as guerras, sobre o passado, ou o que quer que seja, Hecateu e Xenófanes desenvolveram um método de crítica que, por vezes, mesmo sem ser capazes de dizer o que era verdade, eles conseguiam saber exatamente o que aquilo não era verdade, que aquilo era mentira. Então, uma primeira forma da gente compreender a crítica é dizer que a crítica ela desconfia das verdades que parecem fáceis e afirma sobre essas verdades se podem ser verdades ou não, ou descartam logo como mentira. Então esse procedimento antigo, desde a Grécia Antiga, ele atravessou os séculos nas mãos de todos os historiadores, né? Os historiadores que sucederam a Hecateu Xenófanes, né? Especialmente o Heródoto, depois Tucídides, né? Políbio, Plutarco, Tito Livio, Cícero, chegou à Idade Média, né? Mesmo os hagiógrafos, aqueles que faziam a história dos santos, de alguma maneira também procediam com a crítica histórica, até Maubignon, né? Primeiro Lourenço Valla, que demonstrou a falsificação da doação de Constantino, aquele documento que passou por ser verdade durante muito tempo. O Lourenço Valla, aplicando o método da crítica, demonstrou que a linguagem não era do tempo, que o documento tinha vários elementos que demonstravam a sua inautenticidade. E depois Maubignon afirmou na sua obra A Diplomática os métodos mais elaborados da crítica histórica, que passaram ao século XIX, aos historiadores do século XIX, como um ponto dos mais importantes no trabalho do historiador. Então é preciso a gente entender que a crítica histórica é um fundamento permanente no nosso trabalho. Não há história, não há historiografia, não há trabalho historiográfico que seja relevante, que seja tomado pelos pares como algo importante, relevante, digno de crédito, se não for submetido a crítica, se não tiver revestido das marcas de historicidade, aquele aparato técnico, aquelas notas de rodapé, aquelas referências todas que vão dar ao leitor a possibilidade de verificar se aquilo é verdade e se o procedimento da crítica foi feito de maneira correta. Bom, a crítica se divide em duas formas, né? A crítica externa e a crítica interna. A crítica externa é a crítica que define se um documento é ou não autêntico. A crítica externa é aquele procedimento que, diante de um documento escrito, por exemplo, verifica se o papel é da época que o documento diz ser, se a forma de escrita é da época que o documento diz ser, se a tinta utilizada naquele papel é da época que o documento diz ser, né? Dependendo do papel, se tiver cola, se tiver amarração, né? A forma da grafia, né? Ou a atribuição de autoria, com os mecanismos que depois se desenvolveram da grafologia vão ser também adotados para constatar se o documento é ou não autêntico. Então a crítica externa é uma crítica de partida que verifica se o documento dito de uma época, de um autor, é sim ou não um documento dessa época e desse autor. Então, estabelecida a crítica externa, né, e constatada a autenticidade do documento, há o procedimento da crítica interna. O procedimento da crítica interna é aquele que diz se o autor diz verdades,
né? Se depois da autenticidade constatada do documento em si, se o conteúdo daquele documento é um conteúdo verdadeiro. Esse procedimento é fundamental para a gente não se confundir, para a gente não tomar depoimentos voluntariamente e propositalmente feitos para falsificar uma verdade como a verdade. Né? Vejam que esse procedimento é um procedimento crítico necessário nas nossas vidas como um todo. Né? Todo mundo tem que ter a capacidade de saber separar o que é verdadeiro e o que é falso. Mas como nós já vimos e temos discutido, e eu tenho tentado exercitar com todos vocês essa capacidade de fazer a crítica, não é uma coisa simples. É por isso que Antoine Prost, né, o autor sobre o qual nós estamos trabalhando o texto base, né, adicionado de outros textos importantes, por isso que Antoine Prost disse que o procedimento da crítica histórica é um procedimento dos mais difíceis e um procedimento que supõe que o historiador, para ser capaz de exercê-lo inteiramente, tem que estar formado. Tem que estar formado porque não é possível a gente ser crítico do que quer que seja sem informação. Então vejam, um jornal que a gente lê, uma TV que a gente vê, né, um telejornal que a gente assiste, esse jornal lido, esse telejornal assistido, não podem ser vistos naturalmente como verdadeiros apenas porque o emissor colocou imagens que supostamente comprovam, porque tem uma linguagem que é convincente, porque a autoridade que está instituída por trás disso, né, a autoridade da imprensa constituída, né, por mais verdades que ela tenha dito, vamos supor assim, ela não pode por si só ser tomada absolutamente por verdade. Só um sujeito crítico é capaz de saber fazer conexões, fazer relações, buscar naquilo ali que está dito elementos que verifiquem, que suponham, que admitam que aquilo que está sendo dito é verdadeiro. Então o procedimento crítico é um procedimento indispensável para a nossa vida. Mas se há um profissional que trabalha com este procedimento, com os mecanismos de método, com os dispositivos fundacionais da sua ciência, este profissional é o historiador, né? Porque o historiador não investiga o seu objeto de modo direto. Não é possível o historiador colocar o passado numa redoma e observar ele para ver se foi dessa forma. Ele só vai ter acesso ao passado de modo indireto. E essa dificuldade que o historiador tem, que é uma dificuldade incontornável, ela pressupõe que antes de qualquer coisa a gente suponha, a gente admita, a gente incorpore a ideia de que aquele vestígio do passado é verdadeiro ou é falso. Então o procedimento da crítica é um procedimento fundamental, né? No nosso trabalho é um procedimento fundador. Bom, para estabelecer a crítica, além disso que o Antoine Prost colocou, né, de que é preciso estar formado, a gente também vai se valendo de diversas ciências auxiliares. Na medida em que a história se desenvolve, outras ciências também se desenvolveram e a história se utilizou dessas outras ciências como ciências auxiliares no exercício da crítica histórica. Então, entre as ciências auxiliares que auxiliam a aplicação da crítica histórica ao trabalho do historiador estão a paleografia, né, a numismática, a arqueologia, a epigrafia, a filologia. Há uma série de ciências que, se desenvolvendo ao seu modo, fornecem aos historiadores instrumentos valiosos, indispensáveis no exercício da profissão para investigação da veracidade, para a verificação da veracidade através do mecanismo da crítica histórica. Portanto, se você conhece a paleografia, você vai entender que aquela forma de escrita é uma forma de escrita adequada ou não a um tempo e que, portanto, pode fazer com que você admita que um documento é verdadeiro ou descarte logo como falso se perceber que aquela forma de escrita não é daquele tempo. Idem para outras ciências, a numismática, que é a ciência das moedas, a epigrafia, que lida com as epígrafes escritas, com os escritos em epígrafos e lápides funerárias,
a arqueologia que pega os vestígios materiais do passado. Todo historiador trabalha com documentos. Os documentos do passado, que na maior parte do tempo, mas não exclusivamente, estão nos arquivos, são acessados pelos historiadores nesses arquivos e às vezes em arquivos privados e outros espaços. E este procedimento de acessar os documentos e a seleção desses documentos pelos historiadores passa a constituir no trabalho do historiador as fontes de informação, as fontes da sua narrativa, as fontes principais da constituição da sua história. Um documento não é só um documento escrito. Todo vestígio do passado é por si só um documento. Um prédio público, um monumento, uma estátua, uma moeda, um pedaço de porcelana, uma urna funerária. Isso tudo é documento histórico. Houve um tempo que os historiadores tiveram uma predileção pelo documento escrito. Isso foi no momento em que a história se constituiu como ciência e ainda com todo o aparato crítico, e essa constituição da história como ciência precisava se livrar de todas as possibilidades que os historiadores do século XIX supunham que enfraqueceria o núcleo central dessa ciência. Então houve um tempo em que o documento escrito era praticamente o único documento percebido pelos historiadores como capazes de constituírem as suas fontes. Todavia, nem sempre foi assim, e no século XX muito menos, porque os documentos foram se ampliando, foram se diversificando, inclusive saindo dos arquivos, inclusive se investindo de outras características, de outras qualidades, e esses documentos tomados pelos historiadores de formas diferentes, eles também passaram a ser entendidos como documentos importantes para compor as fontes. As formas desses documentos, desses testemunhos do passado, elas variam também. Há a forma dos testemunhos diretos, aqueles testemunhos que são escritos propositalmente para informar alguém, no presente ou no futuro. Então, um artigo de jornal é um testemunho direto. Obviamente que a aplicação da crítica histórica àquele artigo de jornal tem um tipo de característica, porque você sabe que aquele jornal tem um dono, que aquele jornalista tem uma posição, que aquele jornalista está alinhado com o campo, com uma posição política. Então você, quando exercita, já entendido através da crítica externa que aquele jornal, que aquele texto é autêntico, que o jornal é autêntico, porque podia ser, por exemplo, um jornal perdido, um jornal esquecido, que foi encontrado uma única tiragem e de repente se revela falso. Mas vamos dizer que um jornal estabelecido, conhecido e que tem uma série, é muito fácil identificar a sua autenticidade. Então a crítica externa é muito mais fácil nesse sentido. Aí você aplica a crítica interna, que é verificar que se aquele testemunho direto, o testemunho do jornalista, diz verdades. E por que ele não diz verdades? Mesmo que ele diga mentira, obviamente que o trabalho do historiador é também perceber essas mentiras. E daqui a pouco eu vou falar que não apenas a verdade é objeto da história, as mentiras também são. Mas assim, percebendo que aquele texto traz verdades, você pode adotar para reconstituir, por exemplo, uma época. Então o jornal pode ser uma fonte preciosíssima de informação sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre uma revolução, sobre uma eleição, desde que você seja capaz de compreender o lugar do qual o jornal fala, o que o jornalista escreve, o tipo de jornalista que está fazendo aquele texto ali, para você também não ser induzido a erro, porque essa possibilidade é uma possibilidade comum. Então vejam também que esse exercício é um exercício comum nas nossas vidas, de saber identificar o que é um jornal sério e que pode sim, e que tem ou quase sempre tem uma posição política, concordemos ou não com ela, todos os jornais têm posição política, são empresas privadas, os grandes jornais que eu estou falando, você pode ou não concordar e vai ser capaz de verificar o tipo de abordagem que ele adota em relação a um tema. Então essa abordagem, se você compreende
com traços de verdade, você jamais vai esquecer, entretanto, que aquela abordagem, mesmo sobre a dimensão factual sendo verdade, ela pode estar eivada de manipulação, eivada de informações falsas ou meias verdades. Então a crítica, ela não é essencialmente um mecanismo de deixar de fora o documento apenas porque ele tem um viés, vamos dizer assim, um viés ideológico tal. Então você toma esse viés para não ser induzido ao erro e para não levar o seu leitor a errar, você cruza com outras fontes, você demonstra que esse outro jornal diz outra coisa, ou que esse outro testemunho diz outra coisa, porque você é aquele sujeito, aquele pesquisador, aquele cientista que vai rechear o seu trabalho de informações variadas para dotar o leitor também da capacidade de ele próprio ir formando a sua compreensão do assunto, não obstante é você que vai conduzir o leitor para compreender o assunto daquela forma. Um outro tipo de crítica, um outro tipo de testemunho que existe além dos voluntários são os testemunhos involuntários. Ao longo do século XX, cada vez mais os historiadores passaram a acessar os testemunhos involuntários, que são aqueles documentos que na maior parte do tempo sequer estão depositados nos arquivos. Porque vejam, os testemunhos voluntários são aqueles testemunhos, aqueles documentos que por si só são entendidos como documentos históricos. Por si só, vírgula, né? Porque os historiadores estabeleceram isso, mas porque estão guardados nos arquivos e porque a coletividade, a comunidade científica constituiu aquilo como parte da história. E está nos arquivos. Mas há testemunhos involuntários que os historiadores cada vez mais começaram a acessar e alguns deles inclusive estão depositados nos arquivos. Então vejam, um inventário não é feito para informar a história, mas para repartir bens, né? Um testamento é feito para legar a propriedade, os bens de alguém que morre a uma outra pessoa. Durante muito tempo isso não era percebido como documento histórico e depois se descobriu que esse documento histórico era fundamental. Esse tipo de documento histórico é um documento, um testemunho constituído como um testemunho involuntário. Né? Um diário que verdadeiramente tenha sido escrito para ser um diário íntimo é também um testemunho histórico involuntário, né? Cartas pessoais, cartas privadas são testemunhos históricos involuntários. A propósito disso, tem um fato curioso, porque veja, durante algum tempo na nossa história, populares trocaram correspondências com Getúlio Vargas. Então veja, da parte das pessoas que escreviam para Vargas, esses testemunhos têm a característica de serem testemunhos involuntários, porque eles estavam pleiteando alguma coisa, eles estavam querendo dizer alguma coisa ao governante, eles não aspiravam a entrar para a história como testemunhos involuntários que os historiadores da posteridade iriam utilizar para constituir as suas narrativas, para ver como é que os populares tentavam apresentar suas pautas ao governante. Da parte do governo, entretanto, que responde, obviamente que o sentido da sua resposta tinha uma plena consciência de que aquilo entraria para a posteridade. Porque o que cada um faz também tem implicação. Há pessoas que forjam no seu trabalho uma arquitetura da sua própria memória, dando a conhecer de si a outras pessoas, como se supostamente aquilo não fosse um testemunho voluntário. Hoje a gente tem a experiência das redes sociais, onde as pessoas dizem muitas coisas nas redes sociais e às vezes a gente acredita nas redes sociais em tudo que aquelas pessoas dizem como um retrato fiel do que aquelas pessoas são. Mas se a gente exercita a crítica, a gente vai ver que tudo aquilo que está sendo dito está forjando uma imagem da pessoa, que é também parte do que a pessoa quer dizer de si, né? Então as pessoas não são como elas aparecem nas redes sociais. Elas são muito além daquilo ali, embora também sejam aquilo ali. Embora a gente, no nosso trabalho, a gente seja capaz de identificar perfil, né? Compreender um pouco daquela pessoa pelas redes sociais, porque ao dar a ver determinadas coisas, a pessoa também diz muito de si. E assim é o trabalho do historiador em relação às cartas, né? Seja dos populares ou seja de Vargas, né? A própria percepção do governante de deixar para a posteridade
sua forma de responder aos populares, e uma percepção do governante que diz muito sobre o que ele aspirava em relação à posteridade. Então, os testemunhos voluntários, testemunhos involuntários, são também objetos de atenção da crítica histórica, e o historiador tem que ter tem que estar muito atento à forma de proceder com essa ferramenta no exercício da crítica em relação a esses documentos, a esses vestígios do passado, né? Então a crítica histórica ela não se restringe a documentos antigos, ela pode ser também a documentos recentes. Eu estou dando exemplo daqui da imprensa, da nossa imprensa cotidiana, das próprias redes sociais. Então a forma que nós exercitamos a crítica na nossa profissão nos capacita a identificar as fake news. Vocês vão ver que ao longo do tempo, quanto mais vocês se desenvolvem, quanto mais vocês estudam, quanto mais informação e formação vocês adquirem, mais capazes de verificar o que é verdadeiro, e o que pode ser falso, ou o que é necessariamente falso, vocês vão estar aptos a fazer. Esse exercício é um exercício importantíssimo nas nossas vidas, que nós devíamos fazer desde sempre. Nós devemos fazer desde sempre, mas às vezes a gente chega muito tarde a fazer isso, porque a nossa cultura nacional, de uma maneira geral, é muito pouco afeita à leitura, afeita ao conhecimento, e é por isso que nós todos temos que exercitar isso. Se a gente quer fazer a crítica, por exemplo, da imprensa, não é possível que a gente faça a crítica dessa imprensa sem assistir a essa imprensa, sem ler a essa imprensa, sem aprender como separar o que é verdadeiro do que é falso, entender o que é manipulação, o que é fake news, e o que é apenas o desejo da imprensa de criar um tipo de perspectiva em relação a determinado assunto. Nós temos que ser capazes de fazer isso, e vamos fazer isso exercitando a crítica histórica. Em relação a alguns documentos do passado, a gente tem muitos exemplos que são muito prodigiosos na composição para o exercício da crítica, e exemplos que são lapidares para a gente compreender como é que a crítica foi fundamental, além da doação de Constantino, de Lourenço Valla, que é um dos documentos mais famosos, e depois demonstrado a sua falsidade, a sua inautenticidade. Tem os protocolos dos sábios de Sião, que se vocês procurarem na internet, aí tem uma série de teorias da conspiração que atribuem aos protocolos do sábio de Sião a urdidura de um plano dos judeus de dominar o mundo. Esses protocolos, depois se descobriu, foram forjados muito provavelmente na Rússia no início do século XX pela polícia czarista, que tinha também uma perspectiva antissemita, e esses protocolos que, forjados no início do século XX, mais ou menos 1902, 1903, atravessaram todo o século, sendo restituídos ou sendo reanimados em determinados períodos em função do crescimento do antissemitismo no mundo. Os protocolos do sábio de Sião, hoje se sabe que foram baseados no livro de Maurice Joly, Diálogo no Inferno, entre Maquiavel e Montaigne. Se sabe isso porque isso foi afirmado no final da década de 30, já no início da Segunda Guerra Mundial. E esse escrito aqui de Maurice Joly é um escrito dos diálogos de Maquiavel e Montesquieu, onde o autor, que escreveu em 1851, ele pretendia fazer uma crítica a Napoleão III, o Luiz Bonaparte, o que deu o golpe de 1851, instituindo o Império na França. E ele faz uma crítica através das palavras de Maquiavel. Então, criticando a ditadura de Napoleão III neste livro, Maurice Joly terminou passando a história através de uma parábola do seu diálogo no inferno entre Maquiavel e Montesquieu. Passou a história por uma falsificação, a falsificação dos protocolos do sábio de Sião, que pega essa ideia aqui como se fosse exatamente a urdidura dessa dominação do mundo. Então aqui o que é um procedimento ficcional, o diálogo de Maquiavel e Montesquieu, que não existiu, ainda mais no inferno,
mas é um procedimento ficcional em que o autor tenta demonstrar como a ditadura, como os mecanismos de dominação estão presentes em Napoleão, porque a ideia dele é constituir a crítica a Napoleão, passam a ser efetivamente a urdidura da dominação do mundo pelo sábio de Sião. Há outras falsificações na história muito conhecidas, né? Os diários de Hitler, que supostamente tinham sido escritos e foram encontrados num avião que caiu, e que foram vendidos a uma revista alemã em 1983 como diários verdadeiros de Hitler, né? E essa revista comprou esses diários por uma fortuna. Depois se comprovou serem diários falsos, diários que tinham sido escritos a partir de discursos de Hitler, né? E esse procedimento de comprovação da inautenticidade dos diários é um procedimento de verificar a grafia, de verificar a forma da escrita, de verificar os termos que se utiliza, se eram termos da época, e esse é o mecanismo da crítica externa. Então, e assim a gente vai seguindo, ainda mais numa época em que as fake news vão crescendo cada vez mais, e a nossa capacidade de saber separar o verdadeiro e o falso vai se constituindo em algo cada vez mais indispensável, né? Bom, então o procedimento da crítica, né, sendo um procedimento indispensável, ele vai aparecer no trabalho do historiador e vai ser aquilo que diferencia o historiador do amador. Ele constitui todo o aparato crítico num livro de história, né? As marcas de historicidade desse livro que estão ali nas notas de rodapé. Então a primeira coisa que vocês devem fazer quando forem ler um livro de história, para saber, é a primeira coisa, não é a única coisa, mas a primeira coisa para saber se é um livro de história que deve ser digno de crédito é verificar se esse livro de história tem notas de rodapé. Porque nenhum historiador pode aspirar que o seu leitor vai supor que ele fala a verdade se ele não disser onde ele encontrou aquela fonte, onde ele buscou essa informação. Então todo livro de história tem um aparato crítico vasto. As notas de rodapé não são apenas para encher o saco de ninguém, na verdade elas são necessárias ao trabalho do historiador. É isso que separa o historiador sério, profissional, do amador. Obviamente que há edições que dizem já que dispensam esse aparato crítico por uma disposição mais didática. Você pode entender se esse procedimento é ou não adequado, né? Há edições que fazem isso para facilitar para uma série de coisas, e eu, claro, conheço historiadores que admitem que seus textos sejam destituídos das notas de rodapé em função da maior facilidade de acesso ou da maneira mais simples de apresentar a obra. Mas claro que historiadores que fazem isso já fizeram a cama e se deitaram, né? Já tem fama, já tem importância, e portanto a gente já de cara supõe que não se trata de qualquer um. Mas um qualquer, né, que não seja conhecido e que chegue escrevendo o livro sem dar referência, sem dar informação, você já deve desconfiar. Porque o que separa o trabalho do historiador do amador, é o aparato crítico, é o dizer onde ele buscou as fontes. Então os historiadores respondem a essas questões todas, sobre a origem dos documentos, os fatos que mencionam através